A gente continua falando mais sobre esses anúncios, as sinalizações do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, lá em Davos, na Suíça, com o advogado tributarista Gabriel Quintanilha. Marina, claro, também participa comigo da conversa. Gabriel, obrigada pela participação aqui conosco. Seja bem-vindo mais uma vez. Vamos lá. Quero lhe perguntar primeiro sobre esse possível fatiamento da reforma tributária, focando primeiro no consumo e depois na renda. Eu tinha feito uma avaliação de que começar pelo consumo seria interessante, já que mais pobres e mais ricos pagam a mesma quantidade em cima de um produto, então você poderia ajudar uma parcela da população. Só que a questão da renda também é fundamental. Desonerar quem recebe menos também é fundamental. Que avaliação você faz sobre essa divisão? Tá priorizando direitinho? Então, antes de mais nada, muito bom dia, Cecília, bom dia, Marina, é um prazer estar aqui com vocês novamente. Esse assunto é muito importante, esse debate é muito relevante, porque quando se fala numa reforma fatiada, isso me faz lembrar uma ideia do governo anterior que não foi muito bem sucedida. Há muito tempo se discute reforma tributária no Brasil, estão tramitando hoje a PEC 45 e a 110, e ambas tratam sobre consumo. Nenhuma delas fala sobre tributação de renda. É óbvio que a gente precisa de uma reforma na tributação de renda, sim, no Brasil. Só que quando se trata da regressividade do nosso sistema tributário, no momento em que a gente atua fortemente na tributação sobre consumo, já temos um resultado importante sobre essa regressividade. Qual é a lógica dessa reforma começar pelo consumo? A lógica é muito simples. Hoje, como você bem disse, Cecília, todos nós pagamos o mesmo tributo sobre consumo. Aquele que ganha mais e aquele que ganha menos. A partir do momento em que você tem uma reforma tributária reduzindo as obrigações acessórias e eventualmente reduzindo os próprios tributos, você tem um acesso maior de todas as pessoas aos bens da vida. A partir daí, você tem um estímulo produtivo. Um estímulo produtivo que é importante para o crescimento econômico. Então, você parte para uma revisão da tributação de renda que é muito injusta no Brasil. Além disso, é importante lembrar que as PECs 45 e 110 já foram bastante debatidas e estão bastante maduras para avanço no Congresso. Então, essa medida do governo é uma medida realmente muito interessante para que se tenha, de fato, uma reforma tributária no Brasil, coisa que é prometida e nunca sai do papel. Oi, Gabriel, bom dia. A gente sabe de toda a questão política, dificuldade, até pelos lobbies, né, de empresas de serviço, por exemplo, que acham que vão ser prejudicadas com a reforma do jeito que está. E tem muitos impostos de consumo que são estaduais. Então, o que você imagina, assim, quais são os principais entraves dentro dessa questão ali para fazer uma reforma tributária? O governo vai ter muita dificuldade para aprovar essa reforma tributária, né? Primeiro que hoje há uma ideia trazida pela equipe econômica de mesclar a PEC 45 com a PEC 110. A PEC 45, ela retira 5 tributos do nosso ordenamento jurídico e transforma em um só, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. A PEC 110, ela tira 9 tributos do nosso sistema e transforma em um só. Isso tudo passa por um debate relevante com governadores e prefeitos. É claro que se você trouxer um IVA dual, como é a ideia do governo hoje, você tem uma facilidade maior de aprovação dessa reforma, porque você teria um tributo federal, um tributo, na verdade, único, com alíquota federal e uma alíquota estadual e municipal. Isso daria uma maior independência para os entes federados, o que daria a eles também maior segurança para aprovar a reforma tributária, uma vez que eles teriam alíquotas próprias para receber os seus tributos. É claro que essa negociação é uma negociação extremamente difícil, porque ninguém quer perder a arrecadação. Estados não podem perder a arrecadação, municípios não podem perder a arrecadação, mas essa simplificação do sistema certamente vai ser favorável para todos os entes. O governo vai ter uma dificuldade muito grande no campo político para conseguir aprovar essa reforma tributária. Agora, o primeiro ano de governo sempre é aquele mais fácil para que essas reformas que elas avancem, né, na Casa Legislativa. Gabriel, a minha dúvida é com relação à fala que a gente viu ali do Fernando Haddad, dizendo que ia reunir todo tipo de informação sobre arcabouço fiscal para poder apresentar para o Congresso a melhor oferta possível diante de tudo que ele veria no mundo. A gente sabe que lá em Davos o mundo inteiro está querendo ajudar o Brasil, não é à toa. Tem uma guerra que já dura um ano, é de interesse do mundo que o Brasil se dê bem. Na sua avaliação, o que pesa mais? Você ter o controle ali, o arcabouço fiscal bem estabelecido, que ele já quer apresentar em abril, ou uma reforma tributária bem feita? Porque há de se priorizar alguma coisa. Sem sombra de dúvidas. E no momento, particularmente, eu acredito que o arcabouço fiscal vai dar uma acalmada muito maior no mercado
do que uma reforma tributária. Primeiro porque o arcabouço fiscal é mais fácil de ser aprovado, é quase que unânime a sua necessidade. É claro que a revisão também é relevante. Não há que se falar num teto de gasto como foi feito em 2016, foi um teto de gasto que levava em consideração somente a inflação para sua correção. É óbvio que ele precisa de melhorias, mas ele é muito mais fácil de aprovar do que efetivamente uma reforma tributária. Exatamente porque uma reforma tributária ampla, estrutural, ela depende da aprovação e da parceria, se é que a gente pode chamar assim, de governadores, de prefeitos, ou seja, é necessário que haja uma união do país para que haja uma reforma tributária ampla e estrutural no Brasil. Então, particularmente, vejo que o governo deveria focar na âncora fiscal, focar no teto de gastos sim, estruturá-lo de forma a demonstrar ao mercado que o governo vai ter limites nos gastos, porque até agora não houve nenhuma medida de corte de despesas efetiva, houve sim medidas de aumento de carga tributária. Então, efetivamente, o governo deve focar no teto de gastos, deve focar na âncora fiscal e, paralelamente, buscar reforma tributária. Mas, para acalmar os mercados, a âncora fiscal, certamente, ela é mais simples, mais rápida e mais eficiente nesse momento. Ô Gabriel, e essa sinalização do vice-presidente, também ministro Geraldo Alckmin, de eliminar o IPI dentro dessa reforma tributária, qual é o impacto disso? Como é que você está vendo essa questão? Olha, o IPI ele é um imposto que é no mínimo inusitado, Como que você vai tributar a indústria? Como que você vai tributar uma das principais fontes de desenvolvimento e crescimento de um país? Isso sem falar que o IPI gera um outro problema seríssimo no Brasil, a Zona Franca de Manaus. Na Zona Franca de Manaus hoje você tem milhares de empregos que são gerados pelos benefícios fiscais, como a redução do IPI, que não existe no resto do país. Então, o vice-presidente está mexendo no invespeiro, porque a partir do momento em que ele trabalha o fim do IPI, ele trabalha também, efetivamente, o fim da Zona Franca de Manaus. Eu, particularmente, numa opinião pessoal minha, sou a favor do término do IPI, acho que ele não deveria nunca ter sido criado. Ele é um imposto que onera a indústria, ele é um imposto que prejudica ainda mais um país que vem numa forte desindustrialização nos últimos 50 anos, que é o Brasil. Se pegarmos a curva de desindustrialização do mundo, nós estamos muito piores que o resto do mundo, que também passou por uma desindustrialização, principalmente com o crescimento da China, mas essa medida é uma medida relevante, essa é uma medida importante, mas vai enfrentar, sem sombra de dúvidas, resistência em razão da Zona Franca de Manaus. Gabriel Quintanilha, lhe agradeço muito pela participação aqui conosco, professor, convidado da FGV Direito Rio de Janeiro. Muito obrigada. Seguiremos atentos, contando com a análise de vocês. Foi um prazer enorme e tuas ordens. Muito obrigada.